Olá, bem-vindas a mais um cafezinho espiritual e eu espero que você esteja bem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Vamos para a nossa meditação de hoje. Obrigado pela sua companhia aqui no canal. Pega seu cafezinho, meta aqui. Hoje nós vamos tratar do tema incapacidade. Claro que a gente se sente incapaz em diversas áreas da nossa vida e muitas vezes passamos por isso. Somos seres humanos. Bom, mas às vezes a gente se sente incapaz de algo de suma importância para Deus e que Ele pede para você e que Ele dá para você e que Ele repetidamente diz na Bíblia em várias passagens que é necessário. Mas muitas vezes eu e você nos sentimos incapazes de dar ou de receber perdão. Eu já tive dificuldade de me perdoar, não foi só uma vez. Aquela coisa do tipo, como eu tive coragem, como eu cometi esse erro, aonde eu estava com a cabeça, porque eu não observei isso. Quando na verdade já tinha me arrependido, pedido perdão para Deus, Deus havia me perdoado, mas eu não me perdoava. E muitas vezes nós temos dificuldade, mas a maioria das vezes a gente até se perdoa mais rápido. Autocomiseração, coitada de mim, eu mereço perdão. Mas na hora de perdoar o outro, trava. Trava, então o outro não merece, me ofendeu, magoou, não. Sei que Deus pede isso, mas não estou preparada. Depois tu morre, vai estar preparada para outra coisa, mas não o céu. Cuidado, mulher, cuidado. Eu vou ler esse artigo, ele é um pouco grande, ele é da minha Bíblia e é muito boa reflexão. Diz assim: não se perdoar ou não perdoar alguém significa carregar um peso extra na mochila da vida. Para mostrar um exemplo de como se pode carregar o que já passou, conto a conhecida história do monge, do discípulo e da donzela. Era a manhã de um belo dia, um velho monge, acompanhado de um discípulo, estava a atravessar o córrego quando o jovem, avistando uma belíssima donzela, ofereceu-se para levá-la em seus braços até a outra margem, para que ela não se molhasse. A moça recusou, mas disse que aceitaria a oferta de ser carregada pelo monge, que em sua bondade gentilmente acedeu. O mestre e seu aprendiz prosseguiram viagem até o anoitecer. Quando estavam para dormir, o rapaz comentou num suspiro em voz carregada de contestação: Puxa, mestre, o senhor carregou aquela mulher linda nos braços. O monge disse apenas: É, meu filho. E você continua carregando nas costas até agora. Olha só, né? Então nós precisamos parar de carregar as mochilas cheias de pedra nas nossas costas. Feridas que não são totalmente curadas podem ensejar quadros difíceis de resolver no futuro. Perdoar é ser perdoado podem ser libertador. E Deus sabe disso, por isso ele disse para você: perdoa, 70 vezes 7, perdoa. Devemos ficar entusiasmadas com a possibilidade do perdão em nosso meio, seja em benefício próprio, seja em benefício do outro. O perdão é a marca de um recomeço. Eu digo que o perdão é divino. Ele tem um efeito tão bom, tão libertador, tão maravilhoso, que só pode vir de Deus. Aquele que perde perdão senta-se aliviado, porque a culpa passa mais do que a humildade de admitir o erro. Perdoar alguém também é ainda mais gratificante. E isso que Deus espera de nós, que criemos uma rede sem fim de pessoas dispostas a curar umas às outras, como nós fomos um dia curados, sendo por Ele perdoados. Uma boa lição sobre o perdão foi contada por Jesus, o mestre amoroso, mas também firme. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos e, passando a fazê-lo, trouxe-lhes um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés do senhor, implorou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo se compadeceu dele e mandou-o embora, perdoando a sua dívida.
Saindo, porém, esse servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: me paga, paga o que se deve. Então, o seu conservo caiu aos seus pés e disse: eu pagarei tudo a você, Senhor. Tende compaixão, tenha paciência comigo. Ele, porém, não fez isso, não quis. Pelo contrário, foi e lançou seu conservo na prisão, trabalhando como escravo até que pagasse a dívida. Ele acabou de ser perdoado, não conseguiu perdoar. Vendo seus companheiros o que ele havia feito, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, lá do começo da história, que perdoou esse servo, chamou o servo e disse: servo mau, eu lhe perdoei aquela dívida toda que você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive de você? Indignado, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que estás no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um dos seus irmãos. Você tem escolha, ou obedece ou não obedece. Nós sabemos que quem não obedece a Deus, quem não suporta os seus princípios, os seus mandamentos, acha indignidade perdoar, absurdo, não será perdoado. Ficará fora dos céus. Não é motivo para rir, não. É desesperador. Então começa agora a praticar o perdão. Não sei, gente, eu não consigo. Pede para Deus. Ai, eu não consigo. Fala com Deus. Ai, eu não consigo. Ora para Deus. Começa a limpar esse coraçãozinho e liberar perdão. É necessário. Deus já perdoou sua enorme dívida com ele. Basta você e eu aceitarmos Jesus, nos entregarmos e receber o perdão. Agora, resta saber como você vai lidar com aqueles que lhe devem. Não estou falando de dinheiro, não. Perdão. Em geral, às vezes é dinheiro também, né? Que hoje em dia, às vezes fica um impasse sobre quem deve tomar a iniciativa em uma relação já desgastada. Em geral, os dois lados não querem se expor ou ficam esperando a ação do outro. Penso que Jesus ensina como resolver isso. Quando queriam apedrejar a mulher adúltera, o mestre disse: aquele sem pecado deve jogar a primeira pedra. Funcionou. No caso do perdão, não fique tentando ver quem tem culpa ou não. Deve começar o processo de cura. E eu sugiro que você lance a primeira flor. Ai, que bonito, né? Para agora de desobedecer a Deus, para de ser coração peludo, para de ficar carregando essa sacola de pedra. Não vai a lugar nenhum, só tá cansando a sua jornada. Para de ser boba e correr o risco de ficar fora do céu por causa de coisas que os outros te fizeram. Libera esse perdão logo. E eu não quero ficar de fora, eu perdi todo mundo. Desde lá, quando eu tenho consciência que eu comecei a existir, até agora. Estão perdoados. Eu não quero ficar longe de Deus. Eu quero uma eternidade com Deus. Ora comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse estudo, por esse dia. Muito obrigado pelas suas palavras deixadas, Senhor, para nós, para estudarmos seu conteúdo, seus princípios, seus ensinamentos e te obedecermos. Que consigamos obedecer nisso também. Que não sejamos incapazes de perdoar tanto a nós mesmos quanto aos outros, Senhor, que muitas vezes nos ferem, nos ofendem, nos maltratam, nos angustiam, nos enganam, mentem. Mas, ó Pai, assim como o Senhor perdoou nossa multidão de pecados e lançou para o mar do esquecimento, consigamos, ó Pai, nós a te imitar, a sermos como Jesus, a perdoar, ó Pai, tudo que tivermos que perdoar, para nunca correr o risco de perder a salvação e ficar longe de Ti, porque te queremos eternamente, Pai. Queremos o seu amor infinito sobre as nossas vidas. Então, Pai, começa a trabalhar nos nossos corações, quebrando as raízes de amargura, quebrando, Senhor, toda angústia, quebrando, Senhor, toda raiva, ódio, quebrando, Senhor, tirando, limpando tudo aquilo que não te agrada, para que consigamos superar na nossa vida todas as áreas que precisam de perdão e perdoar. Em nome santo de Jesus, nós oramos a Ti agradecidas. Amém. Um beijo, gente. Até o próximo cafezinho, se Deus quiser. Tchau, tchau.